Gente querida, estamos num domingo especial. Eu venho de 2 dias com uma forte gripe, quase não conseguindo falar desde quinta-feira e tentando me tratar para dar conta do privilégio que me foi participado nessa manhã. Estamos num dia especial onde a gente comemora o Dia dos Pais. Se estivéssemos em qualquer outro domingo, eu certamente falaria sobre qualquer outro tema, mas, tendo em vista a ocasião, não consegui fugir à paternidade divina. E me parece que a paternidade divina é um tema caríssimo para o nosso Pai, as Escrituras, porque foi o próprio Senhor quem disse que aquele que largasse pai, mãe, casa, família, por causa do seu nome, por causa do seu reino, receberia 100 vezes mais. Portanto, eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé, abrissem as suas Bíblias ou as ligassem. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler apenas um único verso, na verdade, uma expressão, ensinada por Jesus aos seus discípulos, portanto, a você e a mim, hoje aqui. Mateus capítulo 6, vamos ler apenas o verso 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai. Portanto, vós orareis assim, Pai. Podem repetir comigo? Portanto, vós orareis assim, Pai. Abençoa-nos aqui, Senhor. Dá que não seja mais um momento, mas o momento para o coração dos teus filhos, que precisam tanto desfrutar da tua paternidade e, ao mesmo tempo, se espelhar nela para exercitarem as suas paternidades na direção dos seus filhos. Que a tua palavra seja abençoadora, que a tua palavra seja curativa, que a sua palavra seja terapêutica e libertadora, e ela transforme o nosso coração nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar, queridos. A princípio, nós poderíamos pensar que a relação entre o Pai de Jesus Cristo e o seu Filho não fosse e não servisse de parâmetro para a minha paternidade e para a sua paternidade, porque ambos gozavam de uma natureza divina e, portanto, inatingível a qualquer um de nós em sua perfeição. Caso você agora olhe para o seu exercício de paternidade na direção do seu filho. Mas nós possuímos em Cristo a própria natureza do Pai. E possuímos, e na verdade Jesus possui e possuiu a natureza humana 100%, integralmente, gozando de todas as conjunturas, todas as contingências, igual a mim e a você. Portanto, eu diria que a maior referência de paternidade para o cristão está representada nessa relação paterno-filial entre Deus e seu Filho. A paternidade de maior expressão que nós podemos encontrar nas Escrituras, de maior beleza, de maior perfeição, de maior respeito, honra, complementaridade, de amor, que qualquer pai pode encontrar, está aqui nessa relação que o pai gozou com seu filho, enquanto este se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E como, irmãos, nós temos um tempo curto hoje pela manhã, eu gostaria de destacar apenas
3 características dessa relação paterno-filial entre Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus, a fim de que ela seja um modelo para a nossa relação paternal e, ao mesmo tempo, quem sabe nessa manhã aqui, uma grande terapia divina para o nosso coração. A primeira característica é que o Pai de Jesus Cristo, ele foi presente, íntimo e acessível o tempo inteiro. O Pai não apenas enviou o seu Filho para uma missão de vida e de morte, mas o Pai esteve constantemente, presentemente o tempo inteiro durante a peregrinação do seu Filho. Foi um Pai atencioso, foi um Pai presente, foi um Pai acessível aos clamores e às necessidades que o Filho viveu enquanto aqui. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar o Pai Nosso, ele revela a possibilidade de presença e intimidade nessa relação paterno-filial. Pai Nosso foi ensinado num contexto onde Deus era tratado como o Criador, como o Senhor, como o soberano, mas Jesus revela uma relação de intimidade, chamando Deus de Abba, chamando Deus de Paizinho, revelando uma intimidade, uma proximidade e gozando da presença e da paternidade enquanto filho do seu Pai. Não havia medo nessa relação paterno-filial entre Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. Como João disse, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e essa paternidade estava baseada no amor. O Pai de Jesus Cristo é tão presente que ele inspira Jesus a ensinar uma oração aos seus discípulos, aonde as necessidades diárias estavam contidas. Por quê? Porque o Pai denotava uma presença diária na relação com o seu Filho. Por isso Jesus ensina uma oração, a oração do Pai Nosso, lá pelas tantas, fazendo com que o seu Filho pedisse ao Pai o pão nosso de cada dia. Porque a cada dia, a cada momento, o Pai estava junto do seu Filho. Ontem eu estava vendo um filme que se passava no sul do Sudão, aonde o personagem principal estava com uma missão, e antes de ir para essa missão, na América do Norte, ele estava conversando e tentando convencer a filha da sua ausência pelo tempo da missão. E lá pelas tantas, sentado no quarto da filha e mexendo nos desenhos dela, ele encontra um desenho, aonde a filha havia pintado, desenhado a família. E qual era o desenho que a filha pintou? O desenho se encontrava a mãe de braços dados com a filha, aonde o pai se encontrava ausente. Essa é uma realidade completamente impossível na relação paterno-filial do Deus, o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. O Pai de Jesus, apesar de toda a criação, é um Pai presente que participa da missão diária do Filho. E a busca de Jesus em oração revela um Pai presente, atento às suas devocionais. Portanto, as necessidades emocionais e espirituais do seu Filho estavam sendo percebidas pelo Pai o tempo inteiro. O que fazia Jesus o tempo inteiro buscar tempo a sós com o Pai. Apesar de ter o seu trabalho, a sua missão, Jesus constantemente se retirava para estar a sós com o Pai, gozando da sua paternidade, gozando da sua segurança e da sua orientação por meio da oração. E isso muitas vezes aconteceu alta madrugada,
quando ele tinha grandes decisões, quando se sentia comprimido pelas multidões, quando percebia que estava no auge do seu ministério, quanto maior era a sua responsabilidade, mais tempo ele gozava na presença do Pai. De madrugada, ainda em escuridão, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava diante do Pai. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite orando a Deus, o Pai. Porque no outro dia, pela manhã, haveria de fazer uma das principais escolhas da sua vida. A igreja embrionária nasceria daquela escolha. Os primeiros discípulos, o primeiro discipulado, a primeira liderança da era cristã seria escolhida e, portanto, ele se retira diante da importante decisão para estar ouvindo o Pai, para trabalhar na direção e na vontade do Pai, que ele sabia estar presente o tempo inteiro. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz o seguinte: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão ao Pai, que se fazia presente durante a sua peregrinação o tempo inteiro na sua vida. Jesus só buscava porque sabia que o Pai era presente, íntimo e atento às suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que grande modelo essa relação paternal para a nossa vida. No momento de maior aflição de Jesus, como muitas vezes as minhas, os meus e os seus filhos passam, Jesus então disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus nasceu para viver e para morrer sob as mãos e diante da presença do Pai. Além da presença, segundo lugar, o Pai de Jesus Cristo cultivou palavras de afirmação. Irmãos, como isso é importante e não deve ser ouvido no automático por mim e por você. Não precisamos estar em todo momento afirmando ou presente na vida dos nossos filhos. Mas há momentos capitais. Há momentos de importância sem igual, aonde eles vão precisar da nossa presença, pai, mãe, aonde eles vão precisar de uma palavra de afirmação, de autenticação, de selo, aonde eles percebem que nós estamos com eles, bancando e assegurando aqueles momentos. No dia importante, emblemático da vida de Jesus, o dia do seu batismo, o Pai trouxe uma palavra importante que afirmaria o Filho durante toda a sua vida e o capacitaria para a sua morte, quando disse: então foi ouvida a voz do céu: tu és o meu Filho, em ti me comprazo. Tu és o meu filho, eu afirmo a minha paternidade e a sua filiação. Eu quero dizer que eu tenho grande prazer nesse exercício paterno-filial. Grande prazer. Era um reconhecimento público e individual. Foi um reconhecimento que afirmou a identidade do filho
de modo individual, mas que foi honrado também de maneira pública. O pai sabia o quanto isso trazia um senso de segurança ao seu filho e à sua missão. Irmãos, eu tenho amigos que já velhos resgataram no cartório o sobrenome do pai, porque não tinha na sua identidade essa paternidade assegurada. Tem pais de adolescentes que encontram profunda dificuldade de expressar essa ternura, de expressar os seus sentimentos, de expressar palavras que possam afirmar o seu filho numa época tão difícil de transição e de mudança como a adolescência. Vocês não sabem o que nos é compartilhado. Como que muitas vezes a gente está profundamente preocupado com o trabalho e pensando na melhor escola, quando o filho, na verdade, precisa da sua presença pura e simplesmente. E ainda tem pais que terceirizam a espiritualidade dos filhos à igreja, ou quem sabe a empregada, ou a creche, o cuidado, a educação, os valores. Quando a gente olha para o Pai de Jesus Cristo, nós o vemos o tempo inteiro falando, consolando, fortalecendo pelo seu Espírito a vida do seu Filho. O Pai de Jesus Cristo afirmou a sua paternidade e a filiação de Jesus, transmitindo sempre uma palavra de graça. E as Escrituras dizem isso, que nós precisamos transmitir graça àqueles que nos ouvem. Que tipo de palavra tem saído da sua boca enquanto pai na direção do seu filho? Será que você só sabe cobrar ou você consegue reconhecer? Será que você só sabe estabelecer prioridades em relação ao seu gasto financeiro ou você tem palavras afetivas de afirmação, dizendo: eu tenho grande prazer em você? Terceiro e último lugar, o Pai de Jesus Cristo foi amável, mas não foi um bonachão. Foi alguém que expressou amor. É alguém que foi capaz de dizer: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho grande prazer. E quando Jesus diz isso, o Pai diz isso, ele está expressando profunda afetividade ao seu filho. Foi uma afetividade expressa com palavras, mas também por meio de atitudes. O pai coloca o filho num lugar exaltado, após ele obedientemente ter cumprido a sua missão. Ele põe o filho sentado à sua direita. Ele honra aquele filho obediente. Mas o seu amor não o infantilizou enquanto aqui se encontrava. Quando o filho vive a sua experiência no Getsêmani, o filho vive uma angústia tão profunda em função da via crúcia que precisava percorrer, que ele chega a transpirar gotas de sangue e pedindo ao pai: se possível, passe de mim esse cálice, mas o pai não fez. O pai deixou ele viver as experiências que o amadureceriam. A experiência do cálice: pai, se possível, passa de mim esse cálice, não foi poupada. O amor do Pai de Jesus Cristo não infantiliza nem superprotege, mas amadurece e o encoraja a viver a sua experiência no mundo. E eu me lembro de um amigo que certa vez compartilhou comigo, que querendo poupar a sua esposa de uma situação ou de outra, ouviu dela: deixa-me viver as minhas experiências, deixa-me amadurecer por meio das minhas circunstâncias. E às vezes a gente quer super proteger tanto o nosso filho,
A gente ama de tal maneira que o infantiliza e o poupa de viver as experiências que vão fazer dele um homem e uma mulher. Não foi assim que o Pai fez. A boa notícia é que o Pai de Jesus Cristo, em Cristo, nos adotou, como diz o apóstolo Paulo. Eu não sei como você se sente hoje aqui, talvez o seu pai não esteja aqui, talvez você venha exercendo uma paternidade equivocada e precisa tanto dessa paternidade, desse filho amado, Jesus, gozar tanto dessas palavras de afirmação, tanto dessa presença, tanto desse poder, que na verdade você pode, porque Paulo disse assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Da mesma maneira que Jesus começou orando ao Pai, dizendo Abba, Paizinho, se certificando da sua presença, da sua intimidade, do seu amparo, do seu poder, do seu cuidado, das suas palavras de afirmação, eu e você podemos nos retirar, estar diante do Pai e gozar desse altíssimo privilégio, a fim de que a gente possa oferecer a melhor paternidade aos nossos filhos. Você tem um Pai presente, íntimo e acessível. Você tem um Pai cujas palavras são palavras de afirmação. Você tem um Pai que é amável, mas que não te infantiliza e o encoraja para viver a vida. Por isso, diante desse amor paternal, quem sabe hoje é dia de você se perdoar e oferecer perdão. Não cobrar do seu pai aquilo que ele não pôde te dar, mas usufruir desse Deus e eterno Pai, as bênçãos da intimidade, da amabilidade e das palavras de afirmação. Vamos orar, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque hoje alguns aqui tendo falibilidade nos seus pais, não gozando de presença, de intimidade, de carinho, de palavras de afirmação. E aqueles que sequer têm seus pais aqui, podem encontrar no Senhor a paternidade mais plena e mais satisfatória que qualquer um de nós poderia ter. Obrigado porque o Senhor nos adotou em Jesus Cristo por meio do seu Espírito. E hoje cada um de nós pode viver esse dia dizendo, Paizinho, Abba Pai, glória ao teu nome. Obrigado por tua paternidade. Que ela nos console, que ela nos capacite a oferecer perdão e que ela nos ajude a sair daqui como aqueles que não estão órfãos. Muito pelo contrário, gozam da sua paternidade o tempo inteiro. Em nome de Jesus. Amém.